Então, vamos lá ver o básico de Python. O que é que o Python entende? Bom, ele entende, obviamente, uma linguagem toda dedicada para isso. Vamos olhar um programa Python aqui qualquer. Lembram que esses programas aqui, por exemplo, são Python? Se ele está rodando Python 3, este programa aqui é um programa em Python. Será que eu posso olhar ele? Claro que você pode. Em Python, em geral, você pode olhar tudo, todo o código que você tiver à disposição. Python não é uma linguagem que compila e te entrega o código compilado. Ele te entrega o código fonte, tá certo? Se você quiser esconder código, Python não é a melhor linguagem para isso. Isso aqui que você está vendo é código Python, em particular Python 3. Mas como é que eu converso, então, com Python? Bom, então eu preciso saber as regras daquela linguagem. Então, uma linguagem de programação igual um programa que interpreta a linguagem. Nenhum computador fala ou entende nativamente Python, C, C++, Java, etc. Nenhum deles. Quando a gente diz que essa máquina entende Python, na verdade o que a gente está dizendo é que ela tem os arquivos necessários para aquilo, tá certo? O que é que eu posso fazer com Python? Então, quais são os elementos que precisamos entender para aprender uma linguagem? Bom, curiosamente, a gente usa o termo linguagem por um motivo muito prático. Isso não é diferente de qualquer linguagem que você aprende, por exemplo, quando você aprende inglês ou uma linguagem, um segundo idioma. O que é que você precisa aprender? Você precisa aprender o vocabulário. Que palavras são válidas, que palavras não são válidas. Isso tem um nome. Isso tem um nome. Se chama o léxico da linguagem. A gente vai usar esse termo aqui, tecnicamente, para significar exatamente o mesmo que significa quando a gente fala do léxico de português, o léxico de inglês. Só que aqui a gente precisa estar mais antenado, porque, lembrem, quem vai interpretar não é uma pessoa apenas, os outros vão interpretar, mas uma máquina vai interpretar. E lembre que a máquina é completamente desprovida de inteligência real. Ela simplesmente vai seguir regras absolutas de como é que aquilo deve ser interpretado. Segundo nível de compreensão que você precisa ter é de sintaxe. O que é sintaxe? Do mesmo jeito que você tem regras sintáticas para português, para inglês, para espanhol, para qualquer idioma, você tem regras sintáticas para a linguagem de programação. Então, o grande problema da gente é que não adianta saber só o vocabulário. Não adianta você dizer palavras para um estrangeiro e ele possa memorizar centenas, milhares de palavras, apenas as palavras, que ele não vai saber falar português. Ele precisa saber organizar as palavras de uma maneira que elas tenham sentido na linguagem para que o interpretador nativo do português consiga entender. Só que tem uma diferença aqui entre linguagens humanas e linguagens que a gente chama de linguagens formais, né? Ou de para máquinas, né? Ou matemática, se você preferir. Qual a diferença? Nas linguagens humanas, você tem um interpretador inteligente, e aqui você tem um interpretador mecânico, ou se você preferir, burro. A gente pode falar de um interpretador burro no sentido em que ele não complementa, não tem nenhum processamento adicional além de cumprir as regras. Então, quando você fala uma frase com a sintaxe errada, o interpretador é capaz de entender quando é um interpretador humano. Eu posso dizer para vocês uma frase com erro de sintaxe e eu sei que todos vocês vão entender, desde que o erro não seja absolutamente grosseiro, claro, tem uma certa tolerância, óbvio. Se uma pessoa usa uma sintaxe errada, o outro é capaz de entender porque ele consegue corrigir o erro, ele consegue, na própria cabeça, complementar aquela comunicação pela própria inteligência. A máquina não consegue, isso é super importante. Então, se você comete um mínimo erro, por exemplo, eu vou ensinar para vocês uma sintaxe básica aqui de programação. É o que a gente chama de uma frase do tipo, a gente vai aprender uma frase, tá certo? A frase é atribuição. Como é que a gente faz uma atribuição? Tipo, uma categoria sintática, né?
A atribuição é feita assim. A gente sempre tem que escrever. Eu vou falar aqui de forma genérica, isso não é Python ainda, é só uma ideia geral. Nome, um sinal de igual e, na frente disso, uma expressão, que é outra categoria sintática. Então, eu vou dizer que isto é... Eu vou começar a usar aqui uma atribuição. Depois eu copio isso para o meu arquivo. Eu fiz a bobeira de colocar aqui. A gente costuma dizer assim, que isso aqui está introduzindo sintaxe. Ele está dizendo, uma atribuição nessa linguagem tem essa forma. É um nome seguido de um símbolo de igual, seguido de uma expressão. Obviamente, isto não é uma atribuição válida, porque isso é só uma forma da gente comunicar para outra pessoa como é que é a regra de formação da frase. Mas vamos tentar fazer uma frase aqui válida, segundo essa regra. O que é um nome? Bom, um nome pode ser qualquer coisa formada por caracteres livremente. Então, vamos botar um nome aqui. Número igual. E aqui eu vou colocar uma expressão. Uma expressão pode envolver uma expressão matemática, 3 ao quadrado mais 15. Isso que está do lado de cá encaixa nesse formato, ele é uma expressão. Claro que a gente precisa definir o que é uma expressão também, mas eu vou assumir que vocês todos conhecem expressões matemáticas e isso aqui é muito parecido. Do lado de cá, o que eu tenho é algo que tem que encaixar no que Python entende que é um nome. Isso aqui é um nome. Vou mostrar por outros exemplos. E, finalmente, no meio, entre os dois, eu tenho um igual, que é um símbolo, assim, que é para ser usado, que a gente chama de terminal, para valer. Então, vamos dar um enter para ver o que é que acontece. Você viu que todos os outros comandos que eu dei resultaram num erro por parte de Python na hora de tentar interpretar. Mas aqui não. Python agora não reclamou da expressão. Por quê? Porque ele reconheceu a sintaxe e executou esse comando. Quando eu estou no shell Python, lembre que eu estou no Python interativo. Quando eu emito um comando, Python executa imediatamente. Ele não está sendo gravado num arquivo para ser um programa. Essa é só uma forma de eu interagir com Python. É a melhor forma de aprender Python. E o que é que aconteceu aí? Bom, uma atribuição é um comando apenas para colocar algum dado na memória. Lembra que a gente falou da organização interna do computador? Essa é a forma da gente colocar dados na memória. Eu usei aqui do lado de cá uma expressão para ser calculada. Ela já usou memória, porque lembre que a gente precisa botar esse 3 em algum lugar, ou 2 em algum lugar, ou 15 em outro lugar. Eu preciso passar eles para a CPU, porque é ela, a ULA, lembrem lá, que faz processamento. Então, isso aqui tudo é uma expressão, lembrem que envolve várias etapas lá dentro da máquina. Apesar de parecer algo tão simples, você precisa entender o que está acontecendo internamente. E, por fim, o resultado da avaliação dessa expressão é que é guardado na memória e associado ao nome e número. Por isso que isso é uma atribuição. Isso quer dizer que, a partir de agora, eu vou mostrar outra frase. Isso aqui é uma expressão também. Só que é uma expressão que a gente chama de dereferenciação. Ele está dereferenciando a variável número. Ele está indo na memória, eu estou pedindo a Python para que ele vá na memória, na posição de memória associada a essa variável, pegue o valor associado a ele, o número que está dentro, lembrem lá dentro, o número é binário. É convertido para um valor decimal e exibido para mim nesse terminal. O shell Python me enviou isso e o terminal exibiu para mim os dois caracteres, o 2 e o 4. O terminal não sabe nada do que está acontecendo, quem fez isso tudo foi Python. Então, o que é que a gente viu aqui? A gente viu uma sintaxe sendo usada, a semântica, que é outro nível que a gente ainda não falou, a semântica do comando, que é o que significam as frases, o que significam as frases da linguagem. E a gente viu que aqui o significado é uma atribuição faz essas tarefas. Ele avalia o valor da expressão e o resultado é associado com o nome que estava na esquerda. Por isso que agora, essa outra frase aqui, que é só uma consulta, né? Uma expressão, em geral, você pode pensar nela como uma consulta, ela te dá o valor daquele número. Se eu tivesse digitado uma expressão aqui, isso é uma expressão, do mesmo jeito que aquela lá em cima, inclusive tem o mesmo formato. A diferença é só que eu troquei o sinal mais por menos e troquei os valores. Isso vai ser interpretado por Python do mesmo jeito que essa expressão. Python só sabe que tem que resolver a expressão e mostrar o resultado de uma forma legível para a gente no terminal.
Tá aqui, ó, ele produziu esse dado na memória, aliás, guardou cada um dos dados na memória, repassou cada um deles, as operações para a CPU, segundo o que é necessário, talvez tenha destrinchado isso aqui em várias operações, né, 76 vezes 76 vezes 76, não sei como é que está implementado internamente Python nesse momento, e ele guardou o dado na memória, de forma binária. O que a gente está vendo aqui é uma representação desse dado nesse terminal. Então, você vê que muita coisa acontece e a gente precisa entender com certo nível de detalhe para poder ir resolvendo as coisas quando os problemas aparecem. Chegamos ao terceiro elemento aqui. Léxico, sintático, o nível sintático, talvez, eu estou falando de nível, então, sintático e nível semântico. O que significam as frases da linguagem? Nas linguagens humanas, há muita variedade de mecanismos para atribuir significados às coisas. Eu posso usar metáforas e todos vão entender corretamente, e quando eu usar uma metáfora, essas nuances de semântica não estão presentes nas linguagens formais. É precisa. A linguagem formal, você tem que ser absolutamente preciso, e esse é um dos problemas, dos choques de quem começa a programar. Apesar de que a gente está lidando com uma coisa que é a linguagem, ela não pode ser tratada no mesmo arcabouço conceitual que você usa para aprender linguagens humanas, inglês, francês, alemão. Você tem que pensar isso como um aprendizado muito mais preciso, inclusive mais preciso do que a matemática convencional. Vocês aprenderam uma linguagem matemática na escola. Só que, como ela não tem um interpretador mecânico, o interpretador é um humano, há certas folgas para essa linguagem que o teu interpretador é quem decide. Então, o professor pode ser exigente com um aspecto da linguagem, mas não com outros, e pode haver variedades de como expressar a mesma coisa. Em linguagens formais de computador, não há essa variedade. A variedade é menor, pode até haver variedade, mas não há liberdade para você querer que um mesmo trecho signifique coisas diferentes. A variedade de expressão, formas de falar, mas o significado de cada uma delas é muito preciso, muito fechado. E quando você, então, está de cara com um erro, muito provavelmente é esse o ponto em que você está tendo dificuldade. Você não entendeu bem a semântica do que você está escrevendo ou você está lendo, tá certo? Então, estejam bem atentos a isso. A gente vai usar essas palavras bastante no curso. Você está errando em sintaxe, você errou no léxico, você errou no semântico. 5 vezes 4 mais 11, igual a número 2. Será que essa atribuição está correta? Infelizmente não, isso é um erro de sintaxe, porque Python simplesmente não sabe avaliar expressões de atribuição nesse formato. Há linguagens que sabem, sim, mas Python não é uma delas. Então, se você escreve isso dessa forma, isso não tem significado algum na linguagem porque é um erro de sintaxe. Python nem chegou a tentar interpretar. Python não tenta interpretar porque a gente encontrou um erro sintático antes. A forma correta de escrever aquilo lá seria eu colocar isto no começo, número 2 é igual a isso, e aí funciona. Você vê que Python não reclamou mais, e eu posso investigar o valor de número 2, como ainda consigo continuar acessando o número 1. E eu posso definir, por exemplo, o número 3 a partir de número 2 ao quadrado mais número, o primeiro. Bem, isso é válido? Isso também é uma expressão. Eu posso usar variáveis que eu já defini, nomes que eu já defini. Eu estou definindo um novo nome, número 3, para o resultado dessa expressão, para o resultado. Então, quem é número 3?